Olá, queridos internautas, queridíssimos alunos, passaram bem o feriado? Bom, se dependesse da prova de História do vestibular da GV Direito, tenho certeza que sim. A respeito da prova como um todo, como era de se esperar, uma prova muito bem estruturada, questões diretas e objetivas, sem pelos em ovo ou detalhes, temas clássicos da historiografia foram tratados, respectivamente, a Guerra Civil Espanhola, o regime ditatorial militar brasileiro e os projetos na América no século XIX. A respeito da primeira questão, o examinador pergunta, entre 1936 e 39, transcorreu a chamada Guerra Civil Espanhola, que provocou a morte de cerca de 1 milhão de pessoas e antecipou, de certo modo, o que viria a ocorrer durante a Segunda Guerra Mundial. A esse respeito, ele pergunta, então, como de costume, 3 subquestões. A primeira, aponte os principais grupos políticos e ideológicos envolvidos. Bom, na Guerra Civil Espanhola, evento anterior à Segunda Guerra Mundial, o famoso ensaio geral da Segunda Guerra Mundial, nós temos 2 grandes alianças de grupos políticos em confronto. De um lado, os republicanos, aliança formada por partidos e grupos e movimentos sociais de esquerda e também democratas, contando aí com a participação de comunistas e anarquistas. Do outro lado, do lado dos golpistas, temos aí uma aliança de grupos sociais e partidos de direita, onde pode-se ressaltar a participação de monarquistas, Igreja Católica e da famosa Falange, que é aí a base política da direita reacionária espanhola de inspiração fascista, capitaneados os golpistas pelo general Franco. Na pergunta B, aponte as causas que levaram à eclosão da Guerra Civil. Bom, a primeira e principal causa é a vitória da Frente Popular, essa aliança de grupos de esquerda, nas eleições de 1936. O aluno poderia também citar o conflito ideológico internacional entre fascismo e socialismo e a política agressiva praticada pelos países do eixo, as intervenções militares praticadas pelos países do eixo durante a década de 30. Tá legal? E para fechar, ele pergunta, na C, como se deram as interferências internacionais nesse conflito? Bom, de formas muito diferentes, De um lado, do lado dos golpistas, ampla participação italiana e alemã, envio de voluntários, na verdade, forças armadas organizadas pelos 2 estados, e recursos para os golpistas, e do outro lado, do lado dos republicanos, muito pouco apoio oficial, seja francês ou soviético, países que o aluno deve lembrar, tentavam na época evitar o conflito com a Alemanha nazista a qualquer custo, praticando o que nós chamamos de política de apaziguamento. Vale ressaltar a participação romântica, ao menos, das brigadas internacionais do lado dos socialistas. Partindo para a segunda questão, aquela onde a prova exigiu do aluno a capacidade de análise e interpretação de imagens, o que também já é uma tradição nesse exame da prova de Direito da GV, há aí 2 imagens, A primeira com o slogan Brasil ame-o ou deixe-o, e a segunda, onde se lê vamos votar para presidente, São Paulo exige diretas já, grande comício das diretas, nossa luta continua e etc. O examinador pergunta, A, identifique e analise a mensagem política dirigida aos cidadãos brasileiros em cada uma delas. Bastante simples, Num primeiro momento, temos aí, olha lá, o nacionalismo autoritário do regime militar, respectivamente, daquele que é o ápice do regime militar, aquela combinação de milagre econômico e anos de chumbo. E, num segundo momento, o aluno é capaz de observar que o slogan faz referência à campanha das diretas já, é um panfleto aí, um adesivo que busca incentivar a participação dos cidadãos nesta campanha, Na pergunta B, em qual contexto histórico cada uma destas imagens foi formulada? Já respondi, na primeira pergunta. A primeira imagem faz referência à ditadura militar, milagre econômico, anos de chumbo. E a segunda imagem, a campanha das diretas, ou, se você preferir, ao processo de redemocratização, respectivamente anos 60 e anos 80. Para fechar, a C, qual foi o desfecho da campanha referida na segunda imagem? Bom, o desfecho da campanha é, no Congresso, uma derrota.
é interessante e importante lembrar que a emenda que daria direito ao voto aos brasileiros, ela não é aprovada, mas na sequência nós temos o quê? A divisão dos partidos que formavam a base da ditadura, né, o PDS na época no caso, e a vitória do Tancredo Neves, candidato da oposição, dentro do próprio colégio eleitoral, né? E a última das questões, tratando aí de América Espanhola e a relação entre América Espanhola e Estados Unidos, o examinador perguntava: em 1826, foi organizado um encontro entre representantes dos estados recém-criados na América, denominado Congresso do Panamá. Entre 1889 e 1890, nos Estados Unidos da América, foi realizada a Conferência de Washington, que também contou com a presença de representantes de mais de uma dezena de nações americanas, em nome de uma pretensa unidade de interesses entre os estados do continente. O examinador, então, faz um paralelo e mais do que isso. Ele choca dois congressos, o do Panamá e o de Washington. E as perguntas, no caso, A. Em qual contexto ocorreu o Congresso do Panamá? Cite uma de suas principais decisões. O Congresso do Panamá ocorre no contexto das lutas de independência da América Espanhola, capitaneadas pelo libertador das Américas, Simón Bolívar, e tem, por uma de suas principais decisões, a tentativa, mais tarde frustrada, de criar o tal bloco político hispano-americano, dentro da lógica do pan-americanismo, dentro do projeto do pan-americanismo, que daria aí unidade política e força econômica ao subcontinente. Na B, em qual contexto ocorreu a Conferência de Washington? Cite uma de suas principais decisões. Bom, o contexto da Conferência de Washington, final do século XIX, Estados Unidos, é o contexto da expansão econômica norte-americana, país que se industrializava no fim do XIX, expansão econômica que é feita muitas vezes com também o uso da força política e militar, de modo a pressionar territórios, a abrir mercados, a fornecer vantagens econômicas e etc. Né? Então nós temos aí que o contexto é o imperialismo norte-americano, tá legal? Este congresso, né, ou esta conferência, tem como uma de suas principais reivindicações norte-americanas a abertura de mercados, a criação de uma liga aduaneira. E para fechar, muitas outras reuniões, denominadas Conferências Pan-Americanas, ocorreram a partir de 1901. Quais as relações entre estes encontros e a política externa estadunidense? É ao longo destes encontros, no século XX, que os Estados Unidos se impõem como potência hegemônica na América Latina, controlando principalmente a América Central, né, dentro da lógica aí do Big Stick, ou do pau grande, né, do grande porrete. Os Estados Unidos se lançava como defensor, protetor e, obviamente, grande irmão do restante do continente. Né? Interesses econômicos norte-americanos vão consolidando aí o que a gente chama de imperialismo estadunidense. Por hoje é isso aí. Um grande beijo, muito boa sorte. Tchau, tchau.